Salve, salve, galera! Terça-feira, dia 11 de setembro de 2023, está começando mais um boletim informativo aqui no canal Detetives Vascaínos, canal que cresce com a sua ajuda, mas a gente quer mais e mais, e por isso, não esqueça, deixar o seu like aí já no trabalho do amigo, de compartilhar o conteúdo e dar uma moral, chamando mais inscritos para o canal. Bom, os ajustes, análises e correções não param no Vasco. Hoje foi dia de jogo-treino contra o São Cristóvão e a atividade que acabou numa goleada serviu de parâmetro para o Ramon Dias conhecer mais a fundo, conhecer melhor as peças que tem em mãos e, de repente, até utilizá-los daqui para frente. Neste boletim, vou trazer detalhes desse jogo e os próximos passos visando o clássico contra o Fluminense no domingo. Vou também falar de mais um passo importante que o Vasco deu. Esse na tentativa de buscar a liberação de São Januário. Isso e muitos outros assuntos você confere então agora no canal Detetives Vascaínos. Vem comigo nessa! Bom, vamos iniciar esse boletim de hoje falando do jogo-treino, em São Januário, e que culminou com uma goleada de 5-0 sobre o São Cristóvão, vice-campeão da Série C do Campeonato Carioca. Recheado de jogadores considerados reservas, o trabalho foi considerado muito positivo pela comissão técnica, pois serviu para o Ramon Dias conhecer melhor o elenco que tem em mãos, manter o ritmo da galera que vem ficando no banco e dar oportunidade a alguns jogadores que já estavam se destacando nas atividades e no decorrer dos jogos. Caso, por exemplo, do Sebastião Ferreira, que marcou 2 gols hoje nessa atividade, mostrando mais uma vez boas jogadas e oportunismo. Os demais gols foram feitos pelo Figueiredo, que estava sumido, e o Alex Teixeira. A atividade contou também com a participação no time titular do volante Zé Gabriel, que não atuou contra o Bahia e pôde assim aprimorar mais o seu ritmo. A novidade foi a presença, claro, do Payet, que não fez gols, mas, segundo informações que chegam de lá, mostrou uma boa evolução em campo. E é um candidato a ser titular no domingo. O Ramon ainda não bateu o martelo final quanto a isso, mas com ele, joga quem estiver bem, independente de nome. E o francês tem se aplicado e dado uma encorpada no elenco. E a sua titularidade está próxima, mas ainda não definida. E lembrando que antes desse jogo, parte do elenco realizou um trabalho específico para aprimorar aquele lado físico, técnico e tático, as cobranças aí do Ramon Dias, porque ele é um profissional exigente. Outra coisa, o Vasco segue na semana treinando no CT Moacir Barbosa, porém na quarta-feira, como eu informei ontem, está previsto aí um treinamento no gramado sintético do Newton Santos, para que o Ramon possa adaptar melhor seus jogadores nesse tipo de campo. Sem dúvida, a partir daí a gente já vai ter uma noção dos 11 que o técnico deve lançar contra o Fluminense. Há uma expectativa muito grande, porque nesses 10 dias que a equipe vai ter até o Clássico, foi um tempo necessário para o Vasco poder mostrar em campo uma evolução maior do que já vinha apresentando antes sob o comando do Ramon Dias. E também pelo fato do treinador, de repente, pintar com novidades no time. O Ramon, ele não tem repetido a equipe desde que começou a comandar o Vasco, mas ele tem em mente a sua espinha dorsal e jogadores que, na sua visão, têm papel preponderante nesse esquema que ele propõe. O caso, por exemplo, do Médion, que não joga domingo, suspenso, o Zé Gabriel, que readquiriu a confiança, o Praxedes, o Paulinho e o argentino Verratti, que, como eu falei ontem, participou de todos os gols do time desde que foi lançado, e vem se tornando, assim, uma peça importantíssima nesse momento. Óbvio, galera, que o Ramon não pretende mudar assim muitas peças logo de cara. Ele sabe que o time progrediu e já conseguiu um bom entrosamento, Mas há setores que a disputa está meio que aberta, Caso, por exemplo, do camisa 10, do ataque pelas pontas, em que pese o Gabriel Peck ser aí o favorito, e a lateral direita, que segue improvisada, com o Robson Bambu. Eu não tenho dúvida que mais cedo ou mais tarde, em relação a 10, essa será do Payet. E sobre o ataque, o paraguaio Sebastião Ferreira segue buscando um lugar ao sol, E apesar de ter sido contratado para a reserva do Verratti, ele pode perfeitamente atuar ao lado do argentino, como aconteceu contra o Bahia no segundo tempo.
E outro jogador que também busca um lugar ao sol é o meia Marlon Gomes. Hoje, inclusive, saiu os resultados dos exames, né, e da reavaliação que o jogador foi submetido por conta, né, desse trauma que teve no nariz lá atuando pela seleção sub-20. E as notícias até certo ponto são animadoras, né? O Vasco informou que esse edema do nariz ele regrediu de forma satisfatória, né? E o jogador está liberado para realizar as atividades, porém com a utilização de uma máscara, né, de proteção facial. Se ele vai se adaptar, tem tudo aí para ser relacionado para o jogo contra o Fluminense. Apesar que ele perdeu muitas atividades, né, comandadas pelo Ramon Dias, né? Ainda sobre esse jogo de domingo, mais de 12 mil ingressos já foram emitidos até o momento. E a expectativa é que a torcida do Vasco faça a sua parte no Engenhão, lote, né, para poder incentivar a equipe nesse duelo difícil contra o Fluminense. E você já adquiriu o seu ingresso? Tá confiante para esse clássico? Comente aí. Bom, vamos agora novamente falar de São Januário. Hoje o Vasco deu mais um passo importante, visando, né, a desinterdição do estádio, né? Rolou uma audiência pública na LERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, contando com a presença da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da SUDERJ, né? Além dessas autoridades, participaram, né, moradores da Barreira do Vasco e alguns representantes do Clube Cruz Maltina. E todos, sem exceção, né, as autoridades se mostraram a favor da extinção desse processo. Vai lembrar que o Ministério Público não mandou nenhum representante. Mas foi importante esse debate, né, porque algumas autoridades puderam expressar o ponto de vista sobre essa situação. A polícia, por exemplo, afirmou categoricamente que tem sim condições de fazer a segurança em São Januário. O Corpo de Bombeiros também se mostrou favorável e afirmou que não tem nada a se opor em relação aos eventos no estádio. Então, vamos aguardar aí que até o final dessa semana, né, pode acontecer aí a reunião final com o Ministério Público para que, com posse dessas análises, né, possa então encaminhar, né, ou melhor, selar de vez a liberação do estádio. Haja expectativa, hein? Bom, galera, essas são as informações do dia sobre o Vasco, mas eu continuo ligado e vou trazer tudinho, seja nas minhas redes sociais, no @Detetive Vasco, Twitter e Instagram, ou aqui no canal, né, do YouTube. Assim que tiver mais notícias, mais informações, a gente passa por aqui. Agradeço demais a sua audiência e vamos aí, mantendo esse contato, esse bate-papo sadio entre a gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.